Boa tarde a todos. Hoje são 27 dias do mês de dezembro de 2022. Estou gravando para vocês a nossa aula do curso online, vinculado ao projeto intitulado Pesquisa Quantitativa, Capacitação em Ferramentas Básicas dos Métodos Estatísticos de Análises para Tratamento de Dados em Pesquisa na área de Gestão de Empresas em Teófilo Otoni e região. Na última parte do nosso curso, quero agradecer também à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que apoia esse nosso projeto. Nós estamos no conteúdo 6 do nosso curso, e esse conteúdo 6 nós estamos falando um pouquinho sobre a aplicação, né, da estatística básica inferencial, e nós falamos um pouquinho a respeito dos testes estatísticos. Eu vou aqui mostrar para vocês, fazer uma apresentação aqui, da onde nós paramos, né, falando sobre esse conteúdo 6, intitulado Aplicando, né, a Estatística Básica Inferencial. Para que nós possamos, de fato, aplicar um teste estatístico, nós temos que utilizar de alguns critérios. E esses critérios são importantes para que possamos escolher o melhor teste estatístico de acordo com o objetivo do nosso trabalho, seja ele uma pesquisa acadêmica, científica, uma pesquisa de mercado. E aqui os senhores estão vendo que nós estamos trabalhando sobre um estudo comparativo entre a idade dos eleitores e dos candidatos à presidência americana. Então, a primeira pergunta que nós faremos é o que se quer verificar na população a partir de uma informação na amostra. No nosso caso aqui, nós queremos saber qual candidato tem eleitores mais jovens. Então, primeiro pensamos, como nós queremos observar os eleitores mais jovens? Então, a idade é uma variável importante. E qual o tipo de variável que é essa idade, né? A idade, quando você pergunta ao seu eleitor qual que é a sua idade, e ele fala a idade, responde, na verdade, a idade, nós classificamos essa escala como escala razão. Mas também tem uma primeira etapa que não pode faltar, que é, por exemplo, você fazer uma análise da distribuição desse conjunto de dados, que é aquele sininho que eu mostrei para vocês na última aula, né? Para nós verificarmos se a distribuição do conjunto de dados que eu coletei sobre a idade, que é a minha variável, né? Razão, na escala razão, se a distribuição daquele conjunto de dados é normal. Nós fizemos na última aula e observamos que essa distribuição é não normal. E em relação ao conjunto de dados, nós temos que pensar o seguinte, respondendo à terceira pergunta, quantos conjuntos de dados ou amostras estão sendo avaliados? Primeiro, nós temos que pensar o seguinte, no nosso banco de dados, que depois eu vou abrir para vocês aqui, o conjunto banco de dados, nós temos três candidatos. Significa o quê? Que nós temos 3 diferentes amostras. Eleitores que votam no Clinton, eleitores que votam no Perot, né? E eleitores que votam no Bush. Então, nós temos aí um conjunto de, como são 3 candidatos, nós temos 3 diferentes amostras. Agora, se são diferentes, aí já nos ajuda a responder a quarta pergunta. As amostras são dependentes ou independentes? Nós temos que pensar o seguinte, em relação à amostra ser independente,
Quem vota no Clinton, vota no Clinton. Quem vota no Perot, vota no Perot. Quem vota no Bush, vota no Bush. Então, essas amostras já são independentes. Uma não depende da outra. Existe uma outra situação que nós chamamos de amostras que são dependentes. São aquelas em que o mesmo elemento está em duas situações diferentes. Mas nós vamos ver isso logo à frente, tá bom? Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é responder a essas perguntas, para aí sim nós irmos para uma próxima etapa, que é verificar qual o tipo de teste estatístico nós vamos estar utilizando. Então, se a distribuição for uma distribuição do conjunto de dados, for uma distribuição normal, né, conforme o teste, por exemplo, né, se for uma amostra até 50, vamos verificar pelo teste Mann-Whitney. Se for uma amostra acima de 50, né, nós observamos o valor do teste, né, do SIG, do teste de Kolmogorov-Smirnov. Se a distribuição daquele conjunto de dados, por exemplo, da variabilidade, fosse uma distribuição normal, nós íamos observar os testes paramétricos. Então, já nos indica que devemos ir para o teste paramétrico quando a distribuição é normal. Nesse sentido, nós só precisamos observar se as amostras são independentes ou dependentes. Se são independentes, aí nós vamos para dois tipos de teste, né? Além de outros, né? Que nós estamos só observando alguns. Por exemplo, se forem com duas amostras, o teste T. Se for mais do que duas amostras, né? Quando nós observamos que são amostras independentes, nós vamos para utilizar o teste ANOVA. Perfeito? Se as amostras forem pareadas, ou seja, se as amostras forem dependentes, quando nós temos dois tipos de amostras, nós vamos para o teste T de amostras pareadas, e se for maior do que duas amostras, nós vamos para o teste ANOVA. Bom, se no meu teste deu um teste, o teste, se a distribuição daquele conjunto de dados for uma distribuição não normal, nos indica que nós deveremos ir para os testes não paramétricos. Desses testes paramétricos, nós temos só que observar se as amostras são independentes ou dependentes, ou pareadas. Se for independentes, com duas amostras, nós podemos utilizar o teste Mann-Whitney, entre outros. Se for maior do que duas amostras, nós vamos para o teste Kruskal-Wallis. Se for amostras pareadas, que são as amostras dependentes, nós vamos para, se forem duas amostras, utilizamos o Wilkinson. E se for mais do que duas amostras, utilizamos o Friedman. Logicamente, nós temos aí outras oportunidades de testes também. Mas, nesse caso, nós vamos nos ater a esses quatro aqui, né? Dois de amostras independentes, dois de amostras pareadas, para testes paramétricos e também para testes não paramétricos. Perfeito? E aqui nós temos aqui uma oportunidade, né, que eu já falei para vocês sobre crédito promocional. Só que essa parte aqui nós já vimos na última aula. O que nós paramos aqui foi nesse item aqui, ó, da nossa aula. Teste T de amostras pareadas. Esse aqui, ó, verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicérides e peso dos pacientes. Perfeito? Vou fechar aqui, vou aqui no meu banco de dados e vou abrir o nosso conjunto de dados, vocês estão vendo aqui, tá? Vamos abrir aqui o nosso conjunto de dados, que é sobre a dieta, perdão, não está aqui, está aqui, ó.
pode demorar um pouco em virtude, né, que é um banco de dados já que já tem um conjunto de dados, e esse conjunto de dados, ele, depois que você inserir no SPSS, fica um pouco pesado para poder abrir, mas não, na verdade aqui ele demora um pouco a abrir o programa, né, mas o arquivo em si, que é sobre a dieta, é um arquivo até pequeno, né? E aí nós vamos aqui, né, explorar um pouquinho sobre essa parte, tá bom? Sobre essa parte da dieta. Nós temos que lembrar o seguinte: o teste T de amostras pareadas, a hipótese nula, nos diz o seguinte, que a média, né, de, de um conjunto de dados, perfeito? É igual à média de outro conjunto. Nós vamos mostrar aqui, assim que abrir o SPSS, vocês vão observar aqui, perfeito? Aqui. Que nós vamos estar trabalhando especificamente para testar, né, o teste T de amostras pareadas, que vai nos mostrar o seguinte. Eu vou aqui no conjunto de dados, daqui a pouco eu vou para o banco de dados. Qual que é a finalidade do teste T de amostras pareadas? Primeiro, né, nós estamos falando de testes paramétricos. Isso significa que a distribuição empírica, a distribuição teórica e a distribuição empírica são iguais, ou dizer que a distribuição é normal. Então, o teste T de amostras pareadas, a finalidade dele é testar, certo? A finalidade dele é testar a hipótese de que as médias de uma determinada variável sejam iguais antes e depois de alguma intervenção. Ou seja, é uma situação em que você está em que o indivíduo está numa situação A e depois o mesmo indivíduo está numa situação B. Ou seja, houve um processo de intervenção. Neste caso, do nosso exemplo, nós queremos ver se essa dieta ela interferiu tanto no nível de triglicérides quanto no peso dos pacientes. Então, você tem uma situação da dieta, certo? Impactando tanto no triglicérides quanto no peso dos pacientes. Vamos verificar se de fato o indivíduo que realizou uma dieta, ele teve alteração nesse nível, né, dessas duas variáveis. Perfeito? O triglicérides, como podemos dizer como variável x1, e o peso dos pacientes como variável x2. E o teste T de amostras pareadas vai nos mostrar isso. Se após essa intervenção, que é a dieta, se os indivíduos, né, vão ter o quê? Se essas médias dessas variáveis, por exemplo, x1, que é o triglicérides, e o x2, que é o peso dos pacientes, certo? Se vão ser iguais. Se a média dessa variável, por exemplo, triglicéride, vai ser a mesma antes e depois da dieta, e se o peso do paciente, né, antes da dieta e depois da dieta vão ser os mesmos. Então, a hipótese que eu quero mostrar para vocês, né, deixa eu só verificar aqui rapidinho, isso aqui que era importante de eu mostrar para vocês. No teste T de amostras variadas, qual que é a hipótese nula? A hipótese nula é mostrar que a média, por exemplo, que a média, um exemplo, que a média do peso dos pacientes é a mesma antes da intervenção e após a intervenção. Essa é a minha hipótese nula. Perfeito? Isso significa o quê? Que se o meu P, o meu sig for maior que 0,05, significa que a hipótese nula foi aceita. Então, isso quer dizer o quê? Que até eu errei na última aula que eu tinha considerado que tinha que ser maior do que 0,05. Não, eu enganei. Na verdade, eu tenho que refutar a hipótese nula. Por quê? Eu tenho que aceitar a hipótese alternativa de que a média, certo? Que há uma diferença entre o peso antes da dieta
e o peso após a dieta. Um exemplo. Mesma coisa do triglicérides, que tem que ser. A hipótese null diz o seguinte, que o triglicérides no momento 1 vai ser igual ao momento 2, né? Mesmo tendo a intervenção da dieta. Porém, a hipótese alternativa diz o seguinte, que o peso do triglicérides no momento 1 é diferente do peso do triglicérides no momento 2. Um exemplo. Então, o que eu tenho que de fato acontecer nesse teste T de amostras pareadas? É que o meu SIG ou o meu P tem que ser menor do que 0,05, ou seja, uma probabilidade menor ou igual de 5% de que sejam iguais. Ou seja, o ideal é que eles sejam diferentes. Ou seja, está aqui escrito para você, probabilidade menor ou igual a 5% de que eles sejam iguais, que na verdade eles têm que ser diferentes. Indica que há uma pequena probabilidade que a diferença observada entre os grupos seja ao acaso. Então, você considera que há diferença significativa entre os grupos. O que eu quero observar é que tem que ter diferença. Esse há diferença significativa, na hora do meu teste T de amostras pareadas, o P tem que ser menor do que 0,05. Se ele for maior, significa que eu estou aceitando a hipótese nula de que a média desses dois grupos são iguais. Mas o que eu quero é que elas sejam diferentes, porque teve um processo de intervenção, nesse caso, que foi a dieta. Então, nós vamos agora para o banco de dados e eu vou, primeiramente, mostrar no próprio banco de dados do SPSS, e depois nós vamos falar aqui, né, mostrar para vocês sobre a questão como está no slide. Então, nós temos aqui, perfeito, o banco de dados, aqui nós temos visualização da variável, isso aqui é para poder mostrar para vocês que, primeiramente, nós temos aqui 4 momentos diferentes. O triglicérido no momento 0, momento 1, 2, 3. E o peso no momento 0, 1, 2, 3. O que nós temos que pensar? Se eu quero observar se a média desses dois grupos são diferentes, então vou pegar aqui o momento 0 e momento 3, que é o último, e vou pegar sobre o triglicérides, e vou pegar também o momento 0, né? Na verdade, vou analisar, né? O momento 0 do peso e o momento 3 do peso. Perfeito? Então, uma das coisas que eu vou mostrar aqui para vocês, né, o passo a passo, né, é que nós vamos fazer o seguinte: para o teste T de amostras pareadas, nós vamos aqui, ó, analisar, sempre lembre, analisar, certo? Nós estamos falando de testes paramétricos, então é comparação de médias, perfeito? Se fosse teste não paramétrico, nós temos aqui, ó, testes não paramétricos. Então, nós vamos aqui, comparação de médias. Nós falamos ali, nós observamos o seguinte: primeira coisa, antes de fazer o teste de amostras pareadas ou impares, nós precisamos realizar também o teste de normalidade, só para verificar se de fato essa distribuição é normal. Perfeito? Bom, e aí nós temos aqui uma situação seguinte: nós temos o triglicérido no momento 0, o triglicérido no momento, né, 3. Aqui tem também no momento final, tá vendo? Podemos olhar aqui. Mas o interessante é a gente conseguir observar aqui, ó, no momento 3 e no momento 4, é o momento final que seria o ideal aqui, ó, e também no peso final do triglicérides. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já observou que a distribuição é normal, mas se eu tiver dúvida, eu posso ir lá, estatística descritiva, vou aqui em explorar, né? Vamos pegar no momento 0, ó. Vou aqui estatística, intervalo de confiança de 95%, gráfico, né? Vou aqui, gráfico de normalidade com teste, tira essa caule e folha, vou para histograma, ok? Nós vamos observar que, né, no conjunto de dados, certo? O triglicérido no momento 0, tá vendo? Vamos observar primeiro. Como o conjunto de dados
é pequeno, são 16, nós vamos para o teste de Shapiro-Wilk. Vocês vão observar que o sig é 0,27. Como ele é maior do que 0,05, nós vamos dizer que a distribuição é normal. Então, quando eu vou aqui observar no meu histograma, deixa eu ver se eu coloquei o histograma aqui. Está aqui. Quando eu vou no meu histograma e faço 2 cliques, dou 2 cliques aqui no SPSS e vou observar aqui, ó, a curva da distribuição normal, certo? Ele vai mostrar que, de fato, essa tem uma distribuição normal, perfeito? Não é perfeitamente normal, mas a distribuição, aqui verificamos que ela é normal. Eu vou verificar também na questão do peso, vou pegar no momento zero, estatísticas descritivas, frequências, explorar. Vamos para o peso, no momento zero. Como aqui eu já fiz uma primeira análise, eu posso deixar da forma como está, dou um OK, e vou observar também, olha, que no teste de normalidade Shapiro-Wilk, o sig também deu maior do que 0,05, indicando que a minha distribuição, ela tende a ter uma distribuição normal nesse conjunto de dados. Quando eu vou aqui para o histograma, ele vai me mostrar aqui também. Perfeito? Bom, diante disso, nós vamos agora, eu vou fechar essa saída, né, para não confundir nossas cabeças, e vamos agora fazer o teste T de amostras pareadas. Por quê? Porque é o indivíduo antes da dieta e o indivíduo após a dieta. Então, nós vamos aqui no ícone analisar estatísticas. Está vendo aqui estatística descritiva se eu quisesse fazer o teste de normalidade, mas como nós vamos fazer o teste T de amostras pareadas, nós vamos aqui para comparação de médias, teste T de amostras impares, clico aqui. Qual que é o par que eu quero analisar primeiro? Ó? É o triglicérido no momento zero, triglicéridos no momento final. Aí nós vamos pegar aqui a outra, que é o peso no momento zero, e depois o peso no momento final. Perfeito? Aqui nas opções já está aqui com 95%, Bootstrap eu não vou utilizar, e vamos clicar aqui. Vocês observaram, né, que nós temos aqui duas situações, perfeito? Então, vamos aqui no nosso slide para observarmos o que esse teste nos mostrou. Só que vamos verificar aqui que é aquilo que eu falei para vocês. Ó, nesse teste T de amostras pareadas, verificar o impacto de uma determinada dieta no nível de triglicérides e peso dos pacientes. Vou lá analisar, comparação de médias, teste T de amostras pareadas. Depois, tá vendo? Eu coloco o peso. Tá vendo? Peso no momento, o triglicérido no momento 0, triglicérido no momento 4, peso no momento 0, peso no momento 4. Aí eu vou inserir essas variáveis, né, em pares. Depois, sempre vai ter um output, que nós chamamos de saída. Nesse output ou saída, nós vamos ver essa situação. Primeiramente, o que a gente chama de estatística descritiva, né, da variável nos dois momentos. Vocês vão perceber que o triglicérido no momento zero, né, a média foi 138, no momento final foi 124. Nós temos aqui 16 observações. O desvio padrão do primeiro foi 29,04, no segundo foi 29,41. Observem que o segundo momento final acabou que o desvio padrão foi maior, certo? E você tem um desvio padrão em relação ao erro, 7,2 do triglicérido no momento zero, 7,35 ou 7,3 no momento final. Então, no momento zero foi 7,26,
no momento final, 7,35. No segundo par, que é o peso, nós tivemos aqui uma média de 198,38 no momento zero, em relação ao peso, ou seja, começou a dieta, né? Ou seja, ia começar a dieta, e no peso, no momento 4, que é o peso final, a média foi 190,31, ou seja, né, um pouco menor no momento final. Então, à primeira vista, você pode observar que, do ponto de vista do triglicérides, a média foi menor no momento 4, assim como o peso também. O desvio padrão do peso no momento 0 foi menor que no momento 4, certo? Desvio padrão. Assim também aconteceu com desvio padrão em relação à média, né? Desvio padrão do erro, né? Em relação à média. Aí nós, até o momento, nós podemos dizer assim, opa, pode, de fato, houve um impacto da dieta, tanto no triglicérides quanto no momento zero para o momento final, houve impacto da dieta. No peso também houve impacto no momento zero e no do peso final. Porém, isso aqui é a primeira vista. Nós sabemos que na estatística não é bem assim. Nem sempre o número menor vai ser estatisticamente menor do que o número maior. Então, nós temos que agora, de fato, ir para a análise do teste T, né, de amostras pareadas, que é o nosso resultado aqui do teste propriamente dito. Bom, vocês observaram que, né, aqui nós já mostramos lá, né, que a média deu 14,06, a média do triglicérido no momento 0 para o momento 4, o momento final, o peso deu 8,063, desvio padrão do triglicérido deu 46,87, do peso, né, do momento 0 para o momento 4 deu 2,88, mas o que é mais importante para nós é o nosso SIG, né, que é o nosso pezinho. Observar que o SIG aqui, nós temos que lembrar sempre da hipótese. A hipótese é dizer o seguinte, que a média do grupo no momento zero do triglicérides é igual à média do grupo triglicérides no momento final. Se o SIG ou P for maior do que 0,05, significa que não houve alteração, que as médias são iguais. A média desses dois grupos são iguais. Se as médias são iguais, significa que não adiantou nada fazer a dieta, porque estatisticamente o triglicérides no momento zero e no momento final são iguais. Se são iguais estatisticamente, significa que a dieta não alterou de forma significativa no valor dos triglicérides. Se você observar no peso no momento 0 e peso no momento 4, se o SIG for menor do que 0,05, ou seja, eu estou rejeitando a hipótese nula. Se eu estou rejeitando a hipótese nula, significa o quê? Que, de fato, as médias dos grupos, ou a média da variável no momento zero, ela é estatisticamente diferente no momento 4, peso final. Significa o quê? Que no peso, em relação ao peso, houve um impacto da dieta, mas não no triglicérides. E é isso que eu confundi na hora de falar para vocês na última aula. Então, o que nos indica isso? Que a melhor situação é em que o P é menor do que 0,05, ou seja, probabilidade menor ou igual a 5%, indicando que há uma pequena probabilidade de que a diferença observada, ou seja, aquilo que eu coletei, entre os grupos seja ao acaso, então você considera que há diferença significativa entre as médias dos grupos. Se for menor do que 0,05, qual situação que foi? Na situação do peso, mas não do triglicérides. Então,
que podemos concluir, então, em relação a essa análise pelo teste T de amostras pareadas? Qual que é a conclusão? Que a condução da dieta levou uma perda média, uma perda de peso média, estatisticamente significativa ou significante, de 8,06 quilos. Ou seja, a dieta impactou no peso, mas não no triglicérides. Por outro lado, a mesma dieta não levou a uma redução estatisticamente significante ou significativa do nível de triglicérides dos pacientes. O que nós podemos observar com isso? Podemos observar que, no final, mesmo com toda essa análise estatística, para verificar, olha, será que a dieta ela foi eficiente no peso ou no triglicérides, né? Estatisticamente, ela foi impactante no peso, mas não no nível de triglicérides. Ou seja, a dieta foi bem eficiente, foi eficiente ou significativamente eficiente no peso, porém não foi estatisticamente significante no nível de triglicérides. Então, com isso, nós já observamos agora, nesse momento, que este teste paramétrico, teste T de amostras pareadas, é um excelente instrumento estatístico para nós observarmos situações em momentos diferentes. Por exemplo, o mesmo indivíduo em momentos diferentes, perfeito? E observar se de fato aqueles números que nos aparecem, eles são de fato estatisticamente diferentes. Então, na estatística, vocês observaram aqui, quando nós olhamos de forma muito simples para um conjunto de dados, ou pelo menos como os senhores estão vendo aqui, esse resultado do teste, ou seja, da estatística descritiva, ela pode nos levar a um erro de dizer o seguinte, olha, observando aqui, tanto para o triglicérides quanto para o peso, houve diminuição, na média. Mas não necessariamente que essa diminuição foi estatisticamente significativa. É um pouco diferente. E aí nós observamos que o que foi estatisticamente significativa na diminuição do peso médio, foi estatisticamente significativa, foi o peso, e não só o triglicéride. E olha que o triglicéride aqui, vocês vão observar que a média, no primeiro momento, foi 138, caiu para 124. Aí você fala, poxa, de fato, foi impactante. Se você for observar só por essa estatística descritiva, pode haver um engano de interpretação. Porém, se você for para o resultado do teste, certo? De amostras pareadas, você vai observar que um foi significativamente, né, eficiente, como foi no caso do peso, mas não no triglicérides. Beleza? E aí, a interpretação é o seguinte, no teste T de amostras pareadas que nós acabamos de observar. Na interpretação, com p-valor inferior a 0,05, nos indica que há uma diferença significativa entre as médias de peso ou as médias de perda de peso estatisticamente significante de 8,06 quilos. Ou seja, na média, as pessoas perderam 8,06 quilos, mas que esse 8,06 foi estatisticamente significante. Bem diferente do triglicérides, que perdeu 14, mas não foi estatisticamente significante. Tá bom? E aí, no próximo vídeo, eu vou falar para vocês sobre esse nosso problema aqui,
que é verificar se houve diferença na avaliação geral de diferentes marcas de DVD estudadas, segundo os consumidores. Perfeito? Então, nós vamos aí depois, eu vou gravar para vocês, mas uma parte falando especificamente desse nosso novo problema que nós vamos resolver a partir de uma estatística inferencial. Tá bom? Um abraço a todos e nos vemos aí na próxima gravação e agradecer à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mocuri.